Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Com alegria cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para uma oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado que tu tens tido por cada um de nós ao longo de nossas vidas, especialmente por mais uma oportunidade de abrirmos a tua palavra e podermos buscar sustento para a nossa fé. Fortaleça-nos, abençoa-nos, guia-nos, guarda-nos, dirija-nos. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, a lição 2 deste novo trimestre de 2016. Início do Ministério de Cristo. Gostaria de convidá-los a abrir vossas Bíblias em Mateus capítulo 4, verso 19 e observar o que ali está escrito. Vinde após mim, que vos farei pescadores de homens. Aparentemente, parece algo muito simples o que ele está dizendo. E olha que existem pessoas no mundo que não sabem nem nadar, e muito menos pescar. E os que sabem nadar e os que sabem pescar conhecem bem os prazeres desses esportes. Jesus aqui estava chamando a atenção não só para o esporte, mas ele estava convidando pessoas que dependiam da pesca para a sobrevivência. Não é só o prazer de fazer aquilo que gosta, mas aquilo que talvez não tinha outra opção para eles. É o que eles aprenderam a fazer. E Jesus os convida para deixar aquilo, segui-lo e se tornarem pescadores de homens. Em poucas e boas, Jesus estava garantindo para eles que a mente deles se manteria prazerosa no que fossem fazer juntamente com Cristo. Que a pesca de homens seria tão prazerosa quanto a pesca de peixes. Na pesca de peixes, eles deveriam vender o produto para seu sustento, recolher impostos, etc. Na pesca de homens, eles apenas entregariam ao Senhor. E toda a sua fé seria alimentada com as grandes emoções de conduzir almas aos pés de Cristo. Cristo, aqui, nesse contexto, se identifica como um Deus missionário. Se identifica como alguém que, de fato, amou o mundo de tal maneira para se entregar a si próprio, a ponto de nos transmitir prazer em nos agregarmos a essa companhia benfazeja do Santo Espírito e do próprio Cristo e do próprio Pai, nessa missão esplêndida, fantástica, de conduzir almas ao reino eterno, de sermos úteis à redenção, sendo usado como instrumentos vivos nas mãos de Deus. O segundo tema, João Batista e a verdade presente. Veja que, se analisarmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, verso 2, a palavra-chave de João, que registra a arrancada de suas pregações, arrependei-vos. A mesma que Cristo, a mesma que seus apóstolos e a mesma que nós deveríamos iniciar as nossas arrancadas evangelísticas. Agora, é bem impactante lembrar que para conclamar as pessoas a se arrependerem, nós também temos que ter nos arrependido
de nossos pecados. Porque arrependimento é a base verdadeira da nossa conversão. Se arrependemos, tivemos consciência do estrago que o pecado causa, sentiremos vergonha e desprezo pelo pecado. E aquele pecado que nos causou arrependimento, desprezo, sempre como uma cicatriz dolorida, olharemos para ele, mas não significa que ainda somos dependentes dele. Já nos libertamos. Contudo, é para não esquecer, esses traumas, essas cicatrizes ficam para que nós não nos esqueçamos de prosseguirmos na missão do ID, em proclamar, arrependei-vos. A importância do arrependimento, da verdadeira conversão. O pecado gera um prazer e as pessoas não conseguem se converterem, porque o prazer que o pecado lhes proporciona é sempre maior do que qualquer coisa em sua vida. E por isso a dificuldade de se arrependerem. Como arrepender se estão mergulhados em prazer? A partir do momento que entendemos o prejuízo letal e eterno que o pecado pode causar a nós e as pessoas, o mundo ao nosso redor, meus amados, aí é que vem o grande problema. Talvez a sua casa não caia por seus próprios atos, mas por atos que as pessoas que estão ao seu redor praticarão por suas influências pecaminosas. As pessoas se arrependem quando percebem que a casa caiu. Aí todos estão dispostos a se arrependerem. Mas por que precisamos esperar a casa cair para nos arrependermos? Por que temos que contabilizarmos prejuízos, se podemos trilhar na contabilidade dos lucros da redenção e da salvação? João iniciou com essa mensagem. Nós devemos iniciar vivendo essa mensagem e pregando essa mensagem. Ele reconheceu a verdade presente. O Cristo vivo esteve com ele. Uma experiência fantástica que todos nós um dia teremos, não de acionarmos um processo ministerial de evangelismo, porque já estaremos na eternidade ao abraçarmos com ele na sua segunda vinda. Mas João abraçou com ele aqui na sua primeira vinda. E por sinal era seu primo. E agora, ao ser chamado para um ministério especial, de preparar o caminho para o Filho do Deus vivo, ele teve que encarar face a face um parente seu. Se é que santo em casa não faz milagre, ele agora encara um parente sabendo que aquele parente era nada mais nada menos do que o Filho do Deus vivo. Que essa realidade aconteceu na sua parentela. Temos aqui dentro da revelação sagrada alguns pontos interessantes dessa maneira que João encarou o ministério de Cristo e para ele aceitar essa situação divina humana. Não foi fácil para ele isso. Veja que, se analisarmos os Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 12, percebemos a missão de João. Ele cumprindo com a pregação e apontando para aquele que viria após ele, que seria muito maior do que ele. Ele estava tomado pela inspiração. O Espírito Santo o envolveu para isso. A questão é que quando um servo de Deus é tomado pela inspiração, muitas situações podem acontecer, desde um estado consciente normal, e ele conseguir seguir com normalidade, com a memória ativa do que está acontecendo, como ele ser tomado de tal forma,
que quando passa aquele momento da inspiração, dá um branco completo, ele esquece completamente dos detalhes do que aconteceu ali, que a memória não consegue manter no consciente, leva para o subconsciente automático, por causa da mente humana que está quase que totalmente bloqueada. Olha, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, quando ele, depois dele fazer aquela pregação inspirada sobre aquele que haveria de vir, ele vê Cristo, que era seu primo, aponta o dedo para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observem se ele estava consciente do que ele estava falando ou se ele estava inconsciente. Estava apenas sendo usado como instrumento para transmitir, através do Espírito Santo, a sua voz, mas como sendo a voz do Espírito Santo, para revelar, identificar a Cristo em meio àquela multidão como o Messias. A prova de que nessa situação aqui, João ficou completamente deslocado após o momento da inspiração, após tudo que aconteceu ali. A única coisa que ele se lembrou é que ele batizou a Cristo. As coisas normais de sua rotina. Mas no momento da inspiração em que ele falou o que ele falou, apagou. Ou seja, saiu do seu consciente, foi para o seu subconsciente. E ele não lembrava mais daquilo ali. Em Lucas capítulo 7, verso 18 ao 23, está a prova disso. Quando João estava preso, ele chama 2 de seus discípulos que foi visitá-lo na prisão e comissiona esses discípulos a ir até Jesus para perguntar para ele se ele realmente é aquele que haveria de vir. Ora, se João tivesse consciência do que tinha acontecido, que ele mesmo apontou o dedo para ele dizendo que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de que está se tratando? Aqui está a prova, que de fato, durante o momento daquela inspiração, ele entrou em êxtase e só fez aquilo que Deus mandou, e aquilo já foi arquivado, aqueles momentos sagrados foram arquivados no seu subconsciente, mas no seu estado de consciência normal estava apagado, não tinha aquela memória ali, aquele arquivo não estava circulando. Aí eles tiveram que voltar e confirmar para ele, para que assim ele buscasse na sua memória, lá no seu subconsciente, aquele arquivo, e trouxesse à tona, e pudesse descansar em paz com a sua missão, entendendo todo o trabalho, todo o chamado dele e toda a sua missão. E como um homem separado por Deus, ele descansou no Senhor, com plena e absoluta consciência do trabalho que foi feito. João Batista teve a humildade e reconhecimento absoluto da verdade presente diante dos teus olhos. E tanto foi o reconhecimento dele que ainda, mesmo tendo dado esse aparente apagão, lá em João 1, de 35 a 40, veja que 2 dos discípulos dele, de João Batista, passaram a seguir Jesus. E João, com toda humildade, aceitou isso com tranquilidade. Um deles, inclusive, era André, o texto bíblico revela. Diferente de muitos cristãos hoje em dia, que se acham dono das pessoas. Eles acham que porque tem algum nível de influência, seja material, ou espiritual, ou congregacional, ou política, maior do que as pessoas, que eles podem mandarem nas pessoas, controlarem as pessoas. São propriedades. E aí nascem os donos de igreja, aí nascem os donos de país, aí nascem os donos de bairro, aí nascem os donos das pessoas, entre aspas. E saber que basta conhecer a verdade para sermos livres. Basta conhecer de fato a Cristo para sermos pessoas que teremos cada dia mais o desejo de diminuir
para que Cristo cresça em nós diante das pessoas, através do nosso testemunho e da nossa conduta. Terceiro tema, o contraste no deserto. Eu gostaria aqui de chamar a atenção de um detalhe interessante. Quando analisamos Mateus 4, verso 1, que o Espírito o levou para o deserto. Tanto Mateus, Marcos e Lucas, todos três relatam essa experiência. Só João, dos livros que nós temos, pelo menos, da Bíblia Sagrada, que restou dos ataques que ela sofreu, não aparece menção sobre esse momento. E aqui comentaremos do capítulo 4, verso 1 de Mateus. Jesus sendo conduzido para o deserto. 2 pontos aqui eu queria de cara chamar a atenção. O primeiro deles, que o ministério de Cristo começou com esses 40 dias, depois de ter vivido 30 anos entre a Galileia dos Gentios e o Egito. Aqui começa o ministério dele, e ele inicia com 40 dias de jejum, para enfrentar sua primeira batalha, grande batalha espiritual e ministerial, para a arrancada do plano da redenção, que se consagraria na ressurreição após o Calvário, e se glorificará na sua volta. Mas o ministério dele, que estava iniciando com esses 40 dias de jejum, termina com 40 dias de envolvimento. Veja, começa com 40 dias de isolamento, os 3 anos e meio de ministério dele, e terminaria com 40 dias de puro envolvimento missionário. Que coisa mais linda, meus irmãos. Ele se isolando no início do ministério e se envolvendo conosco no final do seu ministério aqui no planeta Terra. O segundo ponto que eu chamaria a atenção aqui, o grande contraste, é que, na realidade, ali, junto com João Batista, o Espírito Santo envolvendo, descendo sobre ele e o envolvendo, o Pai lá na nuvem, falando em alto e bom som para as pessoas que estavam ali, testemunhando aquilo ali, o próprio Filho ali, um ambiente que a Santíssima Trindade estava junto. Agora o contraste é que caça e caçador se encontrariam num lugar isolado, num ambiente hostil. Aquele que um dia, lá no reino eterno, combateu a Satanás, o expulsou do céu, o lançou aqui na terra. Agora aqui na terra, aonde esse indivíduo iria no deserto, no planeta, entre aspas, que ele se intitula príncipe e proprietário, nesse ambiente aqui, ele encontrar o Filho do Deus vivo, mesmo que com fisionomia diferenciada daquele que conheceu lá no céu, mas ele viu pelo seu desenrolar, pelo seu desenvolvimento e pelos os seus primeiros passos, que ele era de fato o Filho de Deus. Ele não tinha dúvida disso. E ele agora não dava a hora de encontrar com ele. Veja que coisa interessante. Alguém que foi expulso do céu, agora encontrar quem o expulsou numa condição desfavorável, porque ele agora nasceu como fez como um de nós, e ia se submeter à tentação, a qual ele venceria sem menor sombra de dúvida. Mas Satanás não contava com isso. Uma comparação bastante sólida. Alguém feriu um animal caçando e agora desarmado encontra com esse animal no ambiente dele, no ambiente hostil, porque se a pessoa está envolvida no ambiente da caça, onde ela domina e ela está ferida e está irritada, a vingança é quase certa.
eu conheci a experiência de uma fazenda aqui em Goiás, que é conhecido como Fazenda da Viúva. E o marido dela, na antiguidade, quando aconteceu isso, era um caçador. E ela atirou numa anta. E a anta fugiu. E ele seguiu as marcas de sangue até chegar na beira da lagoa, onde sumiu as marcas. A lagoa era rasa, ele entrou com o cavalo, montado no cavalo, procurando vendo se via sinal dela entre as árvores dentro da lagoa. O cavalo foi andando num lugar até mais fundo um pouquinho, mas ainda com os pés no chão. Quando do nada surge a anta ali do lado e consegue atingir o caçador e o matou. O corpo dele foi encontrado com a cabeça atingida por um coice da anta. A anta também morreu. Sabe, meus irmãos, a caça e o caçador se encontraram. E nesse caso, a caça venceu o caçador. E a fazenda ficou com o nome de Fazenda da Viúva. Cristo, que foi quem expulsou Satanás um dia, feriu Satanás lá no céu, lançou ele aqui na terra, encontrou com ele num ambiente hostil, num deserto, que ninguém poderia testemunhar o que estava acontecendo ali, a não ser os seres celestes que não poderiam se envolver. E Cristo, entrando agora no quarto tema, a tentação, registrado no capítulo 4, verso 1 ao 11 de Mateus. Ele sabia exatamente o que encontraria lá e estava pronto e seguro. Olha que ele, como um de nós, se preparou durante 30 anos para aquele momento. Durante os 30 anos ele não questionou, ele não vacilou nada. E a dependência com o Pai foi absoluta e plena. E assim mesmo, como um Adão perfeito, antes de pecar, ele se projetou diante de Satanás, lá em pleno deserto. Aceitou o Espírito Santo transportá-lo, como outros transportes do gênero aconteceu na antiguidade. Ezequiel, esse de Jesus foi pertinho. Ali, está cheio de deserto ali em volta, na Palestina. Mas é interessante que Ezequiel, lá no capítulo 8, Ezequiel estava lá na Mesopotâmia, que hoje é Iraque, e ele foi transportado até Jerusalém, antes de Jerusalém ser destruída, para ter as visões que ele relatou. Olha que aquela viagem ali foi longa, mais de 1.600 quilômetros. Filipe e o eunuco também, o Espírito Santo transportou por algumas centenas de quilômetros, naquelas viagens missionárias ali, relatadas em Atos dos Apóstolos. Aqui foi uma viagem até curtinha, mas a intensidade do que ele enfrentaria ali naquele deserto, meus amados, não queira imaginar. Mas ele foi firme e seguro. Um segundo ponto aqui é que ele usou estritamente a armadura do cristão, citada por Paulo, e com especial destreza, a espada do Espírito. Com perfeição, ele utilizou. Arma esta, a espada, que Satanás tentou usá-la para combatê-lo. Em vão. Apesar que no nosso mundo, nesse mundo de pecado, ele tem conseguido usar essa espada para arrastar multidões, torcendo e interpretando mal as escrituras sagradas e fazendo multidões arrastarem atrás de
pastores que não passam de lobos vestidos de ovelhas, que ao chegar no lugar certo, no ambiente hostil, irá devorar as ovelhas. As delegacias pelo mundo afora estão cheias de reclamações de pessoas humildes que perderam tudo dando dinheiro para as igrejas, porque foram extorquidas por esses lobos vestidos de ovelhas, que vivem pregando o evangelho da prosperidade, que Cristo nunca pregou o evangelho da prosperidade. Cristo foi bastante claro que as ovelhas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Jesus não tem nada contra a riqueza, mas evangelismo de prosperidade é antibíblico e letal. Pessoas têm se enriquecido pregando o evangelho da prosperidade, um evangelismo satânico, antibíblico. E que um dia, da mesma forma que governos corruptos prestarão contas e serão vítimas da espada do Senhor, esses lobos vestidos de ovelhas também serão eliminados, a não ser que se arrependam e se convertam de fato e se submetam à verdade presente. Terceiro ponto que eu citaria aqui na tentação: a dependência absoluta do Pai é o que garantiu a vitória para Cristo. Sem titubear, sem respirar, sem gaguejar, dependência absoluta do Pai. Afinal, numa briga de gente grande dessa, nós estamos tratando de alguém que se fez carne, não podia usar os poderes reais que ele tinha. O Pai que tinha que usar totalmente. Para isso ele só tinha que aceitar seu instrumento, porque se ele usasse os poderes dele em qualquer momento do seu ministério, antes do Calvário, antes da glorificação, da ressurreição, não serviria de exemplo para nós. Nasceu, cresceu e morreu a morte eterna, que é muito mais do que o sono da morte, e foi ressuscitado como vitorioso, justamente porque aqui nesse momento e em todos os momentos do seu ministério, em momento algum ele usou os seus poderes reais, que potencialmente ele poderia usar a qualquer momento, só não serviria mais de exemplo para nós. Agora, como um ser humano perfeito que ele foi, e sendo usado como instrumento vivo nas mãos de Deus, nos ensinando, nos dando exemplo referencial, sim, aí ele foi vitorioso e serve de exemplo para nós. Ele diz que as obras que eu faço, não sou eu quem as faz, mas o Pai que as faz por intermédio de mim. Vocês farão obras maiores que essa, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: lança-te daqui ao mar, e ele o fará. Não é para menos que assistimos Pedro passando a sua sombra na fila de pessoas e curando as pessoas. Cristo não fez isso. Paulo mandou o seu turbante, lá ele estava preso, para curar as pessoas lá do outro lado. Meus amados, quando a chuva serôdia cair, a chuva para a colheita da grande seara, que está próxima aos nossos dias, obras maravilhosas, muito maiores que essas relatadas no Evangelho, acontecerão. E eu e você seremos os personagens principais desta grande trama final do grande conflito. Um quarto e último ponto da tentação que eu gostaria de deixar aqui registrado está no verso 11 do capítulo 4 de Mateus, onde diz que assim que ele venceu Satanás foi deslocado, se arrancou daquele lugar, e os anjos vieram e o serviram. Aqui, os amigos de Cristo, que viviam com ele no reino eterno, vieram compartilhar com ele aqueles momentos, festejar com ele ali no deserto. Foi um momento de festa, muito interessante. Outra festa igual essa só aconteceria
após os 40 dias, novamente, depois que ele ressuscitasse, os 10 dias que os apóstolos passariam orando para o Espírito Santo descer em Pentecostes, do dia 26 para 27 de maio, ao dia 5 para o dia 6 de junho, onde terminaria a festa do Pentecostes, esses 10 dias, Jesus estaria novamente lá no céu, festejando com esses mesmos companheiros a vitória do plano da redenção. Aqui, eles festejaram então a vitória no deserto, que foi o passo oficial de seu ministério de combate contra as trevas, de divulgação da luz, da expansão de luz, da verdade presente nesse planeta. Após uma quebra de jejum sagrada, de 40 dias que ele passou, com certeza, ali ele comeu os pratos prediletos que um dia ele gostava lá no céu, que um dia ele consumiu no céu. Ali, naqueles momentos, ele dialogou muito, ele planejou muito, trocou muita ideia com seus amigos, com seus companheiros ali, o que se desenrolaria durante esses próximos 3 anos e meio. E quem sabe, com a gloriosa vista da sua segunda volta. Pense, meus amados irmãos, que momento tão gostoso, inserido no verso 11 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E os anjos vieram e serviram. Quinto tema, a terra de Zebulon e de Naftali. Engraçado. Essa região registra o Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 16. Ao estudarmos ali, podemos observar que coisa mais interessante, que essa terra de Zebulon e Naftali, na antiguidade, foi ali o pivô da rebelião contra a verdade presente, onde essas tribos do norte, contaminadas com esse pivô, Zebulon e Naftali, seriam vítimas da extinção da monarquia de Israel, seriam esparramadas sobre a face da terra, e essa região que um dia pertenceu a Naftali e Zebulon, agora gentios tomavam conta. E Jesus passou a sua infância ali, na Galiléia dos gentios, então, que era a terra de Zebulon e Naftali, 2 filhos de Jacó, que tinha recebido essa região durante a entrada da terra em Canaã, liderada por Caleb e Josué. Jesus passou os primeiros 30 anos de sua vida entre o Egito e a Galiléia dos gentios. Os últimos 3 anos e meio da sua vida aqui na terra, ele oficialmente iniciaria ali o seu trabalho, na terra de gentios, andaria por toda a terra do povo de Deus, no meio dos escolhidos, no meio do que eram seus, na terra, antes de subir ao céu. Ele orienta a igreja primeiro a ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jerusalém, Samaria, Judéia, e aí até os confins da terra. O Espírito Santo, quando desceu em Pentecostes, de cara, já começou o trabalho de uma forma generalizada, levando a todo o povo, tribo e língua. E a cada tempo que se passava, ao se cumprir os momentos proféticos, mais intenso foi ficando essa expansão do Evangelho ao mundo gentio. Quando Estevão foi apedrejado, foi a gota d'água do povo de Deus como nação perder essa primazia, esse privilégio, e o mundo gentio agora se tornar o reino convidado a divulgar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua. Sexto tema, o chamado para os pescadores. Como comentamos anteriormente,
Arrependimento é a base da verdadeira conversão. E assim, foi anunciado com um acréscimo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, o verso 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja que Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. E o reino dos céus não nos atingiu ainda de forma física. Sabe por quê? Porque a forma espiritual dele ainda não nos atingiu também. Porque o arrependimento e a verdadeira conversão é o que precisamos de vivermos hoje, se é que queremos ver o Espírito Santo descer em forma de chuva serôdia e nos levar a envolvermos no desfecho desse grande conflito entre o bem e o mal. E de forma vitoriosa. É a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus é que tem sido conosco, porque se já tivesse acontecido isso, quem sabe eu e você não estaríamos dentro. Mateus 4, de 17 a 22. A reação dos discípulos, dos primeiros discípulos a esse convite, foi muito impactante. Sabe por quê? Porque eles deixaram tudo e o seguiram. E nós? Quantos de nós, quantos do povo de Deus é convidado para fazer parte do povo escolhido, de fato se envolver na missão e não consegue se livrar nem do pecado? Quanto menos se envolver de corpo e alma numa missão de evangelismo. Sabe por quê que o pecador não se desvencilha do pecado? Porque a casa ainda está de pé. E com as mentiras que a maioria prefere acreditar, com as ilusões de evolução espiritual que a maioria prefere se convencer de que está acontecendo, a casinha continua de pé, a casinha do pecado. Faz um pouco aqui, um pouco ali, mas mantém a casinha. A velha criatura, o velho homem precisa morrer. Como Cristo disse, se a semente não for lançada no solo para morrer, não nasce o trigo novo. A nova criatura só nasce se a velha morrer. Do contrário, a nova criatura fica lá, de forma embrionária. E não nasce. E se ela não nascer, quem vai dominar? A velha criatura, sempre. Pode estar em qualquer lugar. Pode ser membro, pode ser oficial de igreja, pode ser pastor, pode ser o que for. Para a nova criatura nascer, a velha criatura tem que ser sepultada. Morrer e sepultar. E como sabemos que sono da morte é o que nós conhecemos nesse mundo, a velha criatura também dorme na sepultura. Tem que passar cimento e pôr o pé em cima da sepultura. Porque senão, a qualquer momento, os desejos ou a saudade do Egito vai lá e começa a tirar um cantinho do cimento. E ela ressuscita bem mais fácil do que o ser humano normalmente. A criatura espiritual, a velha criatura, o velho homem, esse levanta bem mais fácil, bem mais rápido. Não precisa de tanta fé para levantar ele, não precisa de fé nenhuma. Só basta começar a olhar demais para aquela sepultura. Ele já começa a revirar lá dentro da sepultura. Se bater uma talhadeirazinha ali de nada naquela beiradinha ali, ele já está sentando lá dentro. E se ele levantar de novo, ele volta e traz mais 7 espíritos imundos, muito pior do que você. Seu estado passa a ser muito pior do que antes. Que dia que você viu um cachaceiro que deixou de beber, quando volta a beber, se ele volta a beber o mesmo tanto? Que dia que você viu um drogado que volta a usar drogas, depois que deixou, que volta a usar o mesmo tanto? Que dia que você viu um adúltero que volta do mesmo jeito? Que dia que você viu um fumante que usava uma carteira antes de deixar o vício e voltou usando só uma, volta usando 2, 3? Sempre é pior. Sempre é multiplamente pior. Por isso que as apostasias são registros lamentáveis. E em muitos casos acontece até o despertamento de um psicopata, acontece o despertamento de um homicida. As pessoas vão a tal ponto
que perde por completo os limites da moral e da razão e avançam em situações inimagináveis. Por isso que o chamado para os pescadores, a arrancada principal, arrependei-vos, tenha consciência do estrago que o pecado causa ou na sua vida ou na vida das pessoas ao seu redor. Tenha consciência, arrependei-vos, porque o motivo principal, o reino de Deus está próximo. Muito mais próximo do que quando ele falou isso. Sétimo tema, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados, aprofundem no conhecimento sagrado. Estudem as lições, assistam as lições da palavra de Deus que nós temos em mãos para estudar todos os dias. Oremos ao Senhor, busquemos ao Senhor em espírito e em verdade. Orar sem cessar é por isso. É só assim que teremos condições de vencer o pecado antes, durante e depois. Não pode ter vergonha de orar hora nenhuma a Deus, de suplicar a Deus hora nenhuma. Só assim conseguiremos superar os momentos de prisão ao pecado e sermos de fato libertos do chiqueiro, dos porcos que a apostasia nos leva, e vislumbrarmos os braços do Pai na sua glória, nos aguardando para uma nova vida e nos tornarmos uma nova criatura, de banho tomado e limpo, devidamente batizadas e consagradas à obra de Deus. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Senhor Deus, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Liberta-nos, fortaleça-nos em Teus caminhos, para que com vitória prossigamos sempre rumo ao Teu reino. E que naquele grande dia, nós e nossos lares representados, sem faltar ninguém, Senhor, pela Tua misericórdia, sejamos contados entre os salvos. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor, e conduza os nossos corações, os nossos pensamentos e os nossos passos em caminhos sólidos de vitória. Nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, em nome e por amor de Jesus, com perdão de nossos pecados. Amém, Senhor.